Bom dia! Cheguei, consegui. Gente, desculpa pelo atraso. Deu problema aqui no notebook. Eu já tinha aberto tudo, na hora que eu fui entrar, não deu. Aí eu tive que reiniciar o computador tudo de novo. E esse meu computador aqui, quando reinicia, é um pouco devagar. Acho que ele estava em ritmo de férias ainda, entendeu? Aí foi um pouco mais difícil. Bom dia, bom dia. Deixa eu avisar aqui o técnico que consegui. Bom, deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês para a gente continuar de onde a gente parou lá antes das férias. Como é que foi de férias aí? Descansaram, estudaram? Falem aí para mim no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Mesmo de sempre, eu sou só computador em ritmo de férias aí. Todos os dias parecia a mesma. Realmente, foi uma férias totalmente atípica, né? Cozinha e quarto, quarto e cozinha. Então, mas não tá nada, Marcela. Você vai ver só. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas nós paramos nesse exercício aqui da página 153, tá? A gente chegou a fazer a leitura dele, a gente iniciou até, porque, se eu não me engano, são 4 afirmações que tem no final, e a gente tem que falar qual é a correta e qual é a errada, e aí colocar a alternativa certa. A gente já tinha iniciado, mas foi antes das férias, né, e tudo mais, então eu vou fazer a leitura novamente do exercício, tá? Para a gente conseguir aí dar o andamento, tudo bem? Yuri disse que estudou no começo das férias, né? Agnes lembra de nada. Então vamos lá. Para quem não lembra também, esse exercício é das aulas 15 e 16, tá? E o que as aulas 15 e 16 tá falando? Sobre grandezas escalares e vetoriais, tá? E entendendo o que é uma grandeza vetorial, a gente fez alguns exercícios. Não, a gente não fez. Esse é o primeiro, né? Mas a gente vai fazer alguns exercícios relacionados à adição de vetores, tá? O que é uma grandeza escalar? É aquela que a gente só leva em consideração a intensidade, tá? Então, não tem direção e sentido. O que é uma grandeza vetorial? É aquela grandeza que a gente leva em consideração a intensidade, a direção e o sentido desse vetor, porque é um vetor. Tudo bem? Então, por exemplo, tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Eu só falo a quantidade. Foram 2 horas? Foram 3 horas de festa? Foram 30 dias de férias? E eu não preciso dizer direção e sentido para onde foi esse tempo, né? Não faz nem sentido. Então, tempo é uma grandeza escalar. Agora, velocidade. Velocidade, eu posso dizer qual é o valor da velocidade. Então, por exemplo, um carro estava a 50 quilômetros por hora. Eu disse a intensidade. Mas eu consigo também dizer a direção. Esse carro estava andando na rodovia Rio Santos. Rio Santos. Ah, legal, professor. Ele estava na Rio Santos, mas ele estava no sentido Rio ou no sentido para Santos? Aí eu posso dizer também o sentido. Então, vocês conseguem enxergar que numa grandeza vetorial, a gente consegue definir intensidade, direção e sentido. Tudo bem? Deu para retomar aí? Bom, como sempre, eu deixo o chat aqui disponível, então eu vou vendo aí as mensagens conforme vocês forem falando, tá?
Tranquilidade. Bom, são comuns as situações em que as indicações quanto e para onde se unem para transmitir uma informação. Quando dizemos, por exemplo, que milhares de bárbaros vindos do norte invadiram o Império Romano, ou que a gaivina do Ártico percorre cerca de 18 mil quilômetros desde a sua área de nidificação no Ártico até a zona de invernada na Antártida. Tá? Essa gaivina do Ártico é uma ave. E que alguns meses depois faz todo o caminho de volta, percorrendo em um ano cerca de 36 mil quilômetros. Estamos associando dados numéricos a indicações para onde. Muito bem. Na física, isso também é feito. Grandezas que ficam caracterizadas quando se conhece a intensidade, que é o número, o valor, né? E uma orientação espacial, que aí a gente está dizendo da direção e do sentido. Essas grandezas são denominadas vetoriais. Foi o que eu já tinha comentado com vocês. Uma grandeza vetorial importante e muito próxima aos exemplos apresentados é o de deslocamento vetorial. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. Por que é vetorial? Porque quando há um deslocamento, há uma quantidade de distância que foi deslocada. Então, a gente consegue dar um valor para esse deslocamento, né? Tem a direção, eu posso dizer se houve um deslocamento na vertical, na horizontal, ou então se a gente estiver falando aí de pontos, entre quais pontos. E sentido, eu posso dizer para onde estava indo esse deslocamento. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Então, para responder as questões, tem alguns dados sobre o mapa. Já são dadas algumas informações além da imagem do mapa. Deixa eu colocar a imagem do mapa já aqui para vocês. A gente tem o valor da intensidade do deslocamento de Brasília até Palmas, tá? Espera, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, tem o valor da intensidade da distância aí, que é um possível deslocamento de Brasília até Belo Horizonte, é o deslocamento 2. Vocês estão vendo que, não sei se vocês lembram também, foi comentado na aula anterior, antes das férias, que toda vez que a gente estiver falando de uma grandeza vetorial, a gente coloca esse tracinho aqui em cima, olha. Não é só deslocamento 1. Eu estou falando de uma grandeza vetorial, então eu ponho essa setinha aqui em cima, tá? Assim como aqui, ó. Tudo bem? Então, a distância entre Brasília e Cuiabá, 860, e a distância entre Assunção e Corumbá, 680. A gente pode ver que a distância de Brasília até Palmas, Brasília a Belo Horizonte e Assunção a Corumbá tem o mesmo valor, né? Ó, 680. Só de Brasília a Cuiabá tem um valor diferente. Vamos chamar de D1, Brasília até Palmas, D2, Brasília até Belo Horizonte, D3, Brasília até Cuiabá e D4, Assunção até Corumbá. Então, são essas informações já definidas. E através dessas informações, eu até copiei de novo aqui nesse slide a imagem, a gente vai dizer aqui sobre essas 4 afirmações qual está certa e qual está errada, tá? A gente já tinha respondido sobre a primeira afirmação. Então, quem já anotou, fez tudo certinho na aula anterior, já tem anotado aí. E inclusive, quem continuou fazendo o exercício depois para terminar, já deve ter feito também sobre as outras afirmações. Então, vamos juntos, tá? Primeira afirmação. Está dizendo que a grandeza do deslocamento 1 é igualzinho à grandeza aqui, ó, do deslocamento 2. Bom, a gente está falando sobre grandezas vetoriais porque tem essa seta aqui em cima.
Se são grandezas vetoriais, intensidade, direção e sentido. Para serem iguais, precisam ter intensidades iguais, direções iguais e sentidos iguais. O que vocês acham? O vetor D1 é igual ao vetor D2? Mandem aí no chat. Isabelle já respondeu, Henrique. Muito bem, não. E por que não? Bom, todo mundo não estão na mesma direção. Muito bem, a Rayane colocou aqui que eles não estão na mesma direção. E é exatamente isso. Porque se a gente for contar só a intensidade, que é um valor, o valor de Brasília até Palmas e de Brasília até Belo Horizonte é o mesmo, 680. Está aqui no slide anterior. Brasília até Palmas e Brasília até Belo Horizonte tem o mesmo valor. Só que tem direções diferentes. E se tem direções diferentes, consequentemente já tem sentidos diferentes. Então, não são vetores iguais, tá? Então, a primeira afirmação está errada. Agora, na afirmação 2, a gente pode ver que a gente não tem setinha em cima, tá? Então, a gente não está falando do vetor D1 e do vetor D2. A gente está falando de uma grandeza escalar, tá? Relacionada ao D1 e a grandeza escalar relacionada ao D2. Então, se é uma grandeza escalar, eu só considero a intensidade. E aí eu pergunto, D1 é igual a D2? Não tem a setinha, a gente está falando só de grandeza escalar neste caso. Só levamos em consideração o valor da intensidade. Então, D1 é igual a D2? Muito bem. A Agnes, Henrique, o Lado Giovana já responderam. Muito bem, sim. Eu até tinha voltado no slide anterior. O valor da distância aí de Brasília até Palmas é igualzinho o valor da distância de Brasília até Belo Horizonte. Se eu estou só levando em consideração a intensidade, então, correto. Tá? Agora, afirmação 3. Bom, tem setinha, então falando vetor. Tenho que levar em consideração intensidade, direção e sentido. O vetor D1 é igual ao vetor D4? Eles têm o mesmo valor de distância? Eles têm a mesma direção? Eles têm o mesmo sentido? São vetores iguais? Vamos lá. A Rayane falou que são todos iguais. Eles têm o mesmo valor de distância? Vamos voltar aqui no slide. Ó, a gente está levando em consideração D1 e D4. D1 é Brasília e Palmas e D4 é Assunção e Corumbá. Brasília e Palmas, 680. Assunção e Corumbá, 680. Então, eles têm o mesmo valor. Eles têm a mesma direção? Bom, os dois estão na vertical, né? E eles têm o mesmo sentido, porque além dos dois estarem verticais, os dois estão indo para cima. Os dois deslocamentos são para cima. Então, arrasaram certinho. Eles são, sim, vetores iguais. Só progresso. Agora, última afirmação. Agora é vetor também, né? Ó, tem a setinha aí em cima. O deslocamento 3 é maior do que o deslocamento 2.
Detalhe, vou repetir, estamos falando de vetores. Então, a gente considera valor, direção e sentido. O que vocês acham? A gente falou sim. Quem mais? Ó, distância 3, Brasília-Cuiabá, se eu não me engano, 860 quilômetros, isso. E o D2, 680. Bom, a gente já enxerga que a intensidade é maior. Legal? Só que a gente está falando de vetores. Então, a gente tem que considerar direção e sentido. Essa afirmação 4 é uma pegadinha. Por quê? Porque não se aplica esse sinal de maior ou de menor quando a gente está comparando vetores. Porque vetor a gente considera direção e sentido. Não faz sentido a gente falar que um deslocamento que está na vertical, indo para cima, é maior do que um deslocamento que está na horizontal, indo para a esquerda. Eles nem sequer estão na mesma direção, no mesmo sentido. Não tem como comparar. Tudo bem? Se fosse só o valor da intensidade, se não houvesse essa setinha aqui em cima de cada deslocamento, a gente estaria falando só da intensidade. Aí tudo bem. A gente tem como falar que um valor é maior que o outro? Não tem problema. Mas aqui a gente está falando de vetores. Então a gente não usa esse valor de maior ou menor quando a gente está falando de vetores. Entenderam essa afirmação 4? Por quê? Então, beleza. Se nós temos só a segunda e a terceira corretas, a alternativa B é a certa. Então, vamos para o exercício 2. Se eu não me engano, ainda fala alguma coisa relacionada a esse exercício? Vamos lá. O símbolo é uma associação arbitrária entre a representação e o representado. Tanto pode representar um objeto como um conceito, uma ideia, uma quantidade. A letra X, por exemplo, é usada na álgebra e na biologia com significados diferentes. Na biologia, o X representa um dos cromossomos sexuais. Nas equações algébricas, x pode representar qualquer número, né? Tudo que é incógnita em matemática, a gente usa o quê? X. Observe que x, estamos falando das equações algébricas agora, pode representar qualquer número, mas não qualquer coisa. A resposta de um exercício de equações não pode ser, por exemplo, x igual time do coração, ou x igual a belo, tá? Então, a gente usa o x para representar números, mas a gente não usa o x para representar uma qualidade, uma característica. Generalizando, nas equações algébricas, as letras, não apenas o x, podem representar números, mas não outras coisas. Levando isso em consideração, responda com relação ao deslocamento Brasília-Cuiabá. Então, está usando ainda informações ali do exercício 1, tá? O deslocamento Brasília-Cuiabá. Brasília-Cuiabá é o deslocamento 3, tá? Que tem 860 quilômetros. Qual dessas representações está correta? Então, a gente tem a alternativa aí A, B, C, D e E. Uma só está correta, forma que é representada. Tentem me dizer qual
E aí eu explico o porquê e tudo mais. Qual está correta? A, B, C, D ou E? Raiane já respondeu. Ah, Raiane, você está dizendo duas, não tem que dizer uma só. Estou em dúvida. Quem mais? Agnes também respondeu. Olá, Isabelle. Eu vou dizer uma coisa aqui, que é uma coisa que eu já estou repetindo desde o começo, mas eu acho que vou repetir de novo para ver, eu acho que vai dar uma ajudinha aí, hein? Vamos lá. Quando eu falo de vetor, eu tenho que indicar intensidade, direção e sentido. Tananana. Agnes mudou para B, Rayane Henrique, Yuri. Isso aí, gente. Quem disse que a alternativa estava certa, acertou. Por quê? Agora eu vou dizer, tá? Sempre quando a gente fala de vetor, por que eu dei essa dica? Vetor tem que dizer a intensidade, direção e sentido. Vetor deslocamento 3, igual a 860 quilômetros. Legal, intensidade. Cadê a direção e o sentido? Se eu estou falando de vetor, eu precisava dizer a direção e o sentido. Tá? Então, o A não está dizendo de forma certa. E no B, não tem a direção e o sentido e ainda foi colocada uma seta aqui em cima do número. Isso nunca é colocado, isso não existe. Tudo bem? Então, além de não ter direção e sentido, tem essa seta aqui desnecessária. No C, não tem direção e sentido e ainda a intensidade está sem unidade de medida. Então, esse vetor também está representado de forma errada. E aqui no D também está sem direção e sem sentido, e a gente ainda está falando de vetor, e está colocado aqui o sinal negativo. Não seria necessário colocar o sinal negativo se estivesse falando aí qual é a direção e qual o sentido desse 860 quilômetros de deslocamento, tá? Então, também. Já na letra E, o D3 aqui não tem setinha. Então, a gente não está falando de um vetor. A gente está falando só de uma grandeza escalar. Então, eu não preciso dizer qual é a direção e qual é o sentido. Basta a intensidade. E é exatamente isso que está colocado aqui, ó. Apenas a intensidade. 860 quilômetros. Então, só a letra E que está correta. Beleza? Alguma dúvida para esse exercício 2? Muito bem. Então, vamos para o exercício 3. Agora a gente não vai mais falar da distância de Brasília até sei lá onde, tá? Vai ser uma historinha que, se não me engano, tem na apostila 1, né? Acho que na primeira aula, do helicóptero salvando a vítima. Vamos lá. Vamos retomar a questão... Ah, isso mesmo. Vamos retomar a questão 2 da aula 1. Deixa eu ver aqui o chat. A sequência de imagens mostra um resgate no qual a vítima é içada até uma altura de 10 metros por um helicóptero, que simultaneamente se desloca 20 metros horizontalmente. Então, o helicóptero está andando horizontalmente, enquanto isso a vítima está andando verticalmente, tá? Esse deslocamento tem as seguintes características. Então, já está dizendo aqui, ó, a intensidade, direção e o sentido para cada deslocamento. O deslocamento do helicóptero e o deslocamento da
vítima sendo içada, tá? Então, deslocamento H por T. O que é isso? É do helicóptero em relação à Terra. Em relação à Terra, o helicóptero está andando horizontalmente, tá? Então, quanto que ele se desloca aí enquanto ele está içando a vítima? Ele se desloca 20 metros. E qual é a direção? Horizontal. E qual é o sentido? Para a direita. Então, muito bem, vetor deslocamento está completo aqui. Intensidade, direção e sentido. Vítima. A vítima sobe, ela é içada aí 10 metros, já tem intensidade, direção vertical. E qual é o sentido? Para cima. Muito bem? Aqui a gente tem a imagem dessa situação. Então, o helicóptero horizontalmente aqui, aí tem o deslocamento do helicóptero em relação à terra. O deslocamento da vítima, tudo bem? Em relação ao helicóptero. E aí o que acontece? Se a gente estiver observando o helicóptero e a vítima da mesma maneira, a gente não vai enxergar só a vítima subindo. Como o helicóptero está andando o tempo todo na horizontal, a gente vai enxergar a vítima fazendo este caminho aqui, ó, diagonal, tá? Como observador. Então, é para a gente determinar o deslocamento feito da vítima em relação à Terra, que é essa forma de observador que a gente está tendo, tá? Estamos na Terra, estamos, né? E a gente está observando o helicóptero na horizontal e observando a vítima, ela está subindo de forma diagonal, tá? A gente tem que descobrir esse deslocamento, tudo bem? Então, muito bem. O que a gente tem que informar? A gente tem que descobrir esse deslocamento aqui, ó. Coloquei essa seta, nada chamativa, vermelha. E o nome aqui desse vetor, que é o deslocamento vítima em relação à Terra. Tudo bem? Se alguém não entendeu alguma coisa, pode me falando aí socorro no chat. Tá aberto aqui. Muito bem. Então, eu tenho essa informação. Eu tenho que descobrir isso aqui, esse deslocamento. E quais são os deslocamentos que a gente conhece? A gente conhece o deslocamento da vítima em relação... Ah, aqui tá errado, gente. É em relação ao helicóptero. Deixa eu arrumar isso agora. Tcharam, pronto. Ó, vítima em relação ao helicóptero. Se a gente está dentro do helicóptero, a gente só vê a vítima andando verticalmente, né? E o valor de intensidade, direção e sentido já foi nos dado lá naquela tabelinha. E a gente tem aqui o deslocamento do helicóptero em relação à Terra também, que é horizontal. É daqui até aqui, né? Helicóptero em relação à Terra. Ok? Todo mundo entendeu cada vetor que foi colocado aqui? Tá? Por enquanto, eu quero saber se vocês entenderam cada vetor que eu desenhei aqui, o que significa. Sim, sim. Tá. Muito bem. Então, beleza. Agora eu vou continuar. Lembra que eu falei para vocês que essas aulas, né, 15 e 16, são sobre grandeza escalar, grandeza vetorial e adição de grandeza vetorial. A gente vai aprender a somar grandezas vetoriais. Por quê? É diferente de grandeza escalar? Sim, é diferente. Porque grandeza escalar não tem direção e não tem sentido, só tem números. E somar números é algo que a gente já sabe,
certo? Quando a gente está somando grandezas vetoriais, a gente está levando em consideração direção e sentido, então essa adição é um pouco diferente, tá? Então, entendam o seguinte aqui. A gente sabe que esse vetor aqui, que é do helicóptero, andando para a direita na horizontal, mais o vetor da vítima em relação ao helicóptero andando na vertical para cima, dá igual a este vetor da vítima em relação à Terra andando na diagonal, né? A vítima, a gente só enxerga a vítima andando na horizontal. Por quê? Porque o helicóptero está andando na horizontal e ela está subindo ao mesmo tempo. Se não estivesse ocorrendo este movimento do helicóptero na horizontal e ela estivesse sendo içada para cima, a gente não estaria enxergando esse vetor dela andando diagonalmente. A gente só enxerga essa situação porque está ocorrendo esses dois vetores. O helicóptero andando na horizontal para a direita e a vítima sendo içada na vertical para cima. Entenderam? Porque esse vetor mais este vetor resulta neste vetor aqui. E não sei se vocês lembram, a gente chegou a fazer alguns exercícios, eu acho que fizemos em alguma aula da apostila 1 ainda. Sempre que a gente tem a soma de dois vetores, a gente tem que juntar setinha com a bundinha da seta, tá? Então, setinha com a bundinha da seta, aqui com tracinho. E aí, fechar esse desenho geométrico, que vai dar, no caso aqui, um triângulo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? O que acontece? A gente formou aí um triângulo, muito bem. Quem é a hipotenusa? É o deslocamento que a gente quer descobrir. Tá? E quem são os catetos? Os deslocamentos que a gente já conhece, que são aqueles que a gente tem na tabelinha aqui, ó, essa tabelinha que foi dada. Tá? Copiei o desenho do triângulo montado. E aí, o que acontece? A gente vai fazer cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Tudo bem? E aí, sim, a gente vai utilizar apenas os valores. Então, qual é o valor da intensidade deste vetor? Qual é o valor da intensidade deste vetor? E qual é o valor? A gente vai descobrir, enfim, o valor da intensidade deste vetor aqui, que é a hipotenusa, que é o vetor que a gente quer descobrir. Tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui, que aqui ainda está errado, gente, desculpa. Esse aqui. Pronto, vocês já viram até o valor. Então, muito bem. A gente tem que descobrir o valor do deslocamento da vítima em relação à Terra, que é esse aqui, ó, que é a nossa hipotenusa. E vai ser sempre dessa maneira, tá, gente? A hipotenusa, que é a soma dos outros vetores, a gente vai por ao quadrado, e cada outro vetor a gente vai somar o quadrado de cada um. Ok? Então, qual é o valor do deslocamento do helicóptero em relação à Terra? Lá na tabelinha já está definido. O helicóptero em relação à Terra, 20 metros. E qual é o valor do deslocamento da vítima em relação ao helicóptero? Ela sobe 10 metros. Então, eu coloquei aqui, 10 metros. Muito bem. Aí eu faço a continha, 20 ao quadrado, 400. 10 ao quadrado,
100. 400 mais 100, eu tenho 500. Legal, só que eu preciso descobrir qual é o valor do deslocamento aqui da vítima em relação à Terra. Aqui ainda está ao quadrado. Tenho que tirar esse valor aqui de expoente deste lado. Vou jogar lá para o outro, como raiz. Tá? Ficou raiz de 500. Tirando aí o valor da raiz quadrada de 500, não é uma raiz quadrada perfeita, então vai dar um valor aí meio quebrado que a gente vai arredondar, tá? De 22,3 aproximadamente metros. Então, esse é o valor do deslocamento. Tudo bem? Feito aí da vítima, né, em relação à Terra. Ok? Alguma dúvida? Foi difícil, mas deu pra entender. Então, beleza. Faltam 2 minutos, mas acho que dá para fazer o exercício 4 ainda, viu? Vamos lá. Percebendo que enfrentará tempo muito ruim, o piloto de um pequeno avião que pretende se deslocar de Jundiaí a Belo Horizonte decide utilizar uma rota alternativa. Voar 380 quilômetros para o norte até atingir as proximidades da cidade de Araxá. Deixa eu pôr a imagem, ó. 380 para o norte, vai atingir Araxá, onde vai virar à direita e voar mais 380 até chegar ao seu destino. Então, saiu aqui de Jundiaí, andou 380 até Araxá e depois 380 até Belo Horizonte. Diego, vetores no caso. Diego, os 3 são vetores, os 3 deslocamentos são vetores. Vetor é uma grandeza vetorial quando a gente tem valores de intensidade, direção e sentido. O que a gente descobriu ali foi o valor do deslocamento, a intensidade, apenas a intensidade daquele deslocamento. Ó, ambos são vetores. Esse é um vetor, este aqui é um vetor e este aqui também é um vetor. Entendeu? Deixa eu tirar um print aqui. A soma dos dois vetores que deve conter dados. Isso. Só que a soma desses vetores a gente não pode colocar somando apenas o número. A gente tem que colocar ao quadrado. Tudo bem? Poderia ter feito direto sem montar esse triângulo? Poderia. Mas o triângulo dá a entender de melhor forma, de melhor maneira, por que a gente põe ao quadrado? Porque forma um triângulo, onde aqui